Hoje falaremos sobre rejeição e como se curar de uma rejeição. Então, para falar sobre rejeição, eu devo dizer que é uma das dores mais profundas e lancinantes que o ser humano tem, é a dor da rejeição. Em primeiro lugar, nós vamos imaginar que nós somos mamíferos e que, como mamíferos, nós somos o mamífero que mais precisa de cuidado e mais tempo de cuidado. É instintivo nosso precisar de cuidado, de afeto, de carinho e acolhimento. E quando isso nos falta de alguma forma, nós sentimos uma dor até física, tá? E muitas pessoas, com esta dor da rejeição, acabam tendo inclusive doenças graves, porque isso vai ficando totalmente acumulado no físico e acaba ocasionando muitas doenças, né? Só que essas doenças normalmente elas vêm como oportunidade, né? Como nós vemos quando estudamos os sintomas na visão sistêmica, vem como nossa amiga para que a gente possa olhar de frente e corajosamente mergulhar nessa dor da rejeição. Então, dentro da rejeição, nós temos um sentimento que é vivido e que são coisas absolutamente reais, mas muitas vezes nós trazemos um sentimento que é percebido e que nós não sabemos de onde vem, né? Os percebidos às vezes são nossos mesmo, às vezes são de pessoas que vieram do sistema, mas mesmo como nossos, às vezes a gente sonhou alguma coisa quando criança e aquilo de alguma forma foi para o nosso subconsciente. Às vezes a gente escutou uma história que trouxe uma sensação de rejeição. Uma simples demora dos pais ao pegar os filhos na escola pode ocasionar uma sensação de rejeição ou de abandono, de que eles não pensaram. Então, é muito sutil esta percepção. Então, nem sempre é algo claro. Às vezes eu carrego por lealdade e amor dos que vieram antes esses vazios provocados pela rejeição. Vamos pensar, por exemplo, numa mãe quando está grávida, né? Essa mãe pode ter tido vários e vários pensamentos que o bebê sentiu lá dentro, que está ligada à insegurança dessa mãe. Será que eu vou conseguir ser uma mãe boa o suficiente? Será que eu vou conseguir dar conta de tudo isso? E a criança pode ter captado tudo isso e isso está registrado na memória e no corpo dessa criança. Então, quais os caminhos a fazer? Então, é explorar nossa história, né? O que acontecia com os meus pais quando eu fui gerado, né? Que situação que acontecia na vida deles, em volta deles, e que eu posso, de alguma forma, ter percebido isso e ter registrado isso no meu corpo. Porque o bebê sente, desde a vida intrauterina, tudo o que acontece com a mãe e tudo o que acontece no ambiente. Então, vocês podem perceber que é uma coisa muito mais ampla, além do sistema e da nossa própria vivência, do que a gente sabe ou tem consciência em relação à rejeição e tudo que a gente sente. Nós, entre todos os animais, somos os que mais precisamos de cuidado, de afeto e de tempo. Isso não é por acaso. Por isso, as dores e os vazios e as feridas, eles também são muito mais profundos, né? Porque é um espaço muito maior em que algo nos faltou. Hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, isso vai ser muito mais amplificado, porque os pais estão muito ausentes na vida dessas crianças. Então, eles estão muito ligados à tecnologia, às redes sociais, e eles não veem muitas vezes o que está acontecendo com os filhos. Então, esse é um ponto que eu estou trazendo como reflexão para vocês, porque a criança precisa muito deste olhar dos pais, do afeto, do acolhimento e de estarem seguras para estarem desenvolvendo na vida delas. Isso
vai ocasionar lá para frente, se não for olhado agora, por enquanto que existem crianças que não estão sendo vistas, adultos muito carentes e com uma dor muito grande. Buscar uma ajuda é muito adequado relacionado à rejeição. Uma ajuda psicológica, uma constelação para ver onde está no sistema, onde está inserido isso no nosso corpo, se tem algum trauma ligado a isso. A rejeição é sempre uma sensação de não pertencer. Por quê? Porque como precisamos de afeto, de acolhimento e de cuidado, se não nos sentimos olhados, a gente sente que não pertence àquele ambiente, àquele lugar. E isso vai trazendo uma ferida muito grande, que vai se aprofundando se não for olhada adequadamente e sentida para que ela possa ser limpa e curada. A rejeição traz problemas muito profundos de autoestima e autoimagem. Então, quando eu não me sinto visto, não me sinto amado, cuidado, eu não vou conseguir olhar para mim com bons olhos, com olhos de quem ama, né? Porque eu olho para mim, quando eu viro adulto, com aquele olhar bom que eu tive das pessoas que me cuidaram. É muito fundamental que eu resgate este olhar do cuidado amoroso de quem viu o meu desenvolvimento e o meu crescimento. Pessoas com feridas muito profundas de rejeição, elas têm que trabalhar muito duro para ressignificar o que elas sentem, limpar o que elas sentem e ressignificar também o comportamento. A grande cilada em relação à rejeição são os julgamentos. A gente tem que tomar cuidado com os julgamentos. Pessoas rejeitadas, elas costumam ter muitos mecanismos de defesa. E eu vou trazer alguns para vocês que exemplifiquem o comportamento para que a gente possa, às vezes, identificar pessoas que estão próximas de nós e que estão tendo comportamentos de defesa relacionados a esta ferida muito grande, a esta dor muito grande. Precisamos ter um olhar de compaixão em relação a essas pessoas, porque é só o olhar amoroso que vai fazer com que elas saiam deste lugar e possam limpar esta dor tão profunda. Bom, os mecanismos comuns de defesa relacionada a pessoas que têm uma rejeição muito grande são, o primeiro deles é o vitimismo. Tá? A pessoa se acha coitada mesmo, ela se coloca naquele lugar de vítima, ai de mim, comigo não dá nada certo, tudo dá errado. Então, essa pessoa fica nessa postura que é uma forma dela se defender. Ela só vai conseguir sair disso com um olhar amoroso e que ofereça possibilidade para ela. Daí, talvez ela possa ressignificar este comportamento ou conseguir relaxar para ter coragem de entrar em contato com essa dor. A segunda forma de defesa é a fuga, né? Então, são aquelas pessoas que elas não querem ter contato com nada nem com ninguém. Elas se isolam o tempo todo e se julgam no meio do caminho e buscam outra maneira de compensar isso. Então, às vezes por vícios, por compulsões, elas não querem estabelecer nenhum tipo de relação com ninguém para não ter, muitas vezes inconsciente, a chance de reforçar aquela rejeição e aquela dor tão grande que elas têm. O terceiro é a compensação. Daí são aquelas pessoas que querem agradar o tempo todo. Então elas têm a expectativa de que são vistas o tempo todo pelos outros e tudo que elas fazem é para receber esse olhar de aceitação. Ela não consegue entrar genuinamente com o que ela é de verdade, porque ela fica nesse círculo vicioso de querer a aceitação e o amor do outro. Então, vejam bem, qual o caminho em relação a essas pessoas, né? É que a gente tenha realmente empatia e compaixão
para aceitá-las, para perceber esse comportamento e aos poucos, né, principalmente num processo terapêutico, num processo de ajuda, ir trazendo novos elementos, né, novos caminhos, abrindo a percepção dessa pessoa para novas coisas e boas e saudáveis que podem acontecer na vida dela. Eu espero que este vídeo tenha elucidado vocês um pouco em relação à dor da rejeição e que, se vocês gostarem, compartilhem o vídeo, toquem o sininho e se inscrevam no canal.